Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando de um tema que foi, na verdade, uma sugestão, né? Quando eu expliquei a Segunda Guerra Mundial, deram a ideia de explicar sobre o nazismo em si, abordando mais a teoria da raça ariana de Hitler, né? O que era feito. Então é disso que a gente vai falar, da tal raça ariana. Mas antes de falar da raça ariana em si, que era o objeto de desejo de Hitler, ter o mundo povoado por essa raça que era superior, eu vou explicar a teoria que ele se baseou, que era a teoria da eugenia. O que foi essa teoria? Tá? Era uma teoria de que pessoas perfeitas têm que manter uma linhagem, têm que se relacionar só com pessoas perfeitas, né? Naquele padrão de genética estabelecido. Teve um inglês chamado Francis Galton, tá? Foi em 1883. Ele criou a teoria da eugenia e ele vai falar o seguinte. Resumindo o que ele falou. Era o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, física ou mentalmente. Traduzindo, né, isso que ele quis dizer. As pessoas que são geneticamente perfeitas, são bonitas, têm que se relacionar só com quem é bonita. Porque se ela se relacionar com uma pessoa que julgam ser feia, vai atrapalhar a genética, né, futuramente, vai empobrecer a genética. Mas se você for analisar, historicamente falando, sempre houve um padrão de beleza a ser seguido, né? Um padrão estabelecido. Analisa a Grécia Antiga, minha gente. Grécia Antiga, você analisa a Grécia Antiga agora. O que Esparta fazia com quem era deficiente, de algum tipo de deficiência? Jogava de um penhasco, abandonava. E isso acontece até hoje nas tribos mais remotas, né? Por uma questão de sobrevivência. Né? Nós encaramos como uma crueldade, mas para eles é uma questão de sobrevivência. Então, de certa forma, a teoria da eugenia sempre existiu historicamente falando. Né? E o Hitler, quando ele, né, resolve impor a raça ariana, espalhar isso pelo mundo, começar isso na Alemanha, ele vai se basear nisso. Tá? E ele vai ter muitos adeptos. Mas o Galton, ele vinha falando da eugenia positiva, né? Aquela de perpetuar a espécie para terem seres perfeitos. Mas vai ter também a eugenia negativa. Como que era isso? Olha só, nos Estados Unidos, para você ter uma noção, era obrigatório esterilizar uma pessoa que não era do padrão de beleza ou de saúde vigente. Exemplo, eu tive um filho e o meu filho nasceu com algum tipo de deficiência. O meu filho será esterilizado, obrigatoriamente. Ele não tinha opinião. Não tinha. Tá? Não tinha. E por que isso? Para o meu filho não correr o risco de ter um filho deficiente e assim ia estar quebrando o padrão de sociedade perfeita. Olha que cruel, mas era obrigatório nos Estados Unidos. Tá? Não tinha uma opinião. Tem filmes que mostram isso, né? Que isso aconteceu lá, foi casos e mais casos. E assim, eu poderia ter um filho perfeito, mas se o segundo nasceu, eu já seria esterilizada para não correr o risco de ter algum tipo de deficiência. Então isso seria a eugenia negativa, tá? E daí nós vamos voltar a falar do nazismo, porque aí o Hitler vai assumir. Mas, tá, ele vai ter que ter o apoio de alguém para ele poder instaurar isso pela Alemanha. E ele vai ter muito apoio, gente. Por isso que a ideia do nazismo vai entrar em vigor. E ele vai ter muito apoio de médicos, porque os alemães, os médicos alemães vão ver naquilo ali a chance de ser uma evolução da ciência, de fazer experimentos, entendeu, com os seres humanos, de fazer uma evolução em tudo que já tinha sido estudado. E aí vai entrar a figura dos judeus. Quem não lembra, os judeus na Segunda Guerra Mundial, eles não eram considerados seres humanos. Eles eram considerados seres inferiores. Né? Eles não eram seres humanos. Então poderiam fazer com ele o que quisessem. E os judeus serão muitas vítimas desses experimentos. Não só os judeus, como os negros, homossexuais, anões, tá? Então, assim, vários tipos que não se enquadravam no que os alemães julgavam como perfeito. E você percebe que isso começa com os judeus quando criam as leis de Nuremberg, que proibia, né, de se relacionar com os judeus. Eram alemães com alemães e judeus com judeus. Então, aí já entra a eugenia, de não misturar as raças para não haver, né, uma quebra do padrão perfeito, já que os judeus não eram considerados cidadãos perfeitos, né? Você já vê aí. Tá? Por exemplo, como o Hitler vai querer divulgar essa raça ariana, ele vai fazer vários concursos de bebês, né? Aquele bebê perfeito, né? Como que tem que ser os bebês alemães. As mulheres alemãs, elas, né, tinham que ter um marido da mesma raça que ela, né? A raça ariana, a raça perfeita, o padrão estabelecido.
E ela tinha, assim, todo o pré-natal, sabe? Seguido, direitinho, tudo ao pé da letra, pra eles se certificarem que aquela criança que ia nascer ia ser perfeita, no padrão de beleza que eles queriam. Então era tudo assim, pra poder divulgar ainda mais isso. As mulheres da raça ariana eram incentivadas a terem mais filhos, né? Quanto mais elas pudessem, 3, 4, porque queriam espalhar isso pelo mundo e começando pela Alemanha. Né? Então vamos lá, de fazer esses concursos de bebês, né? E como vocês sabem, os nazistas matavam muita gente em prol dessa raça ariana, né? E a raça é essa que eles vão querer espalhar pelo mundo inteiro. Mas se você acha que isso foi só na Alemanha em si, não, essa teoria da eugenia vai se espalhar por vários países, vai ter aqui no Brasil, tá? Vou fazer um vídeo só abordando essa parte, não vai ser agora, mas vamos seguir com o vídeo falando dos judeus, raça ariana, Alemanha e Hitler. O nazismo, como vocês sabem, teve muitas crueldades. E daí vai surgir um cara chamado Josef Mengele. Então, o cara era médico. Ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Só que ele vai se ferir. E aí ele vai começar a atuar como médico num campo de concentração. E aí vai surgir a figura do Anjo da Morte. Isso aí era o apelido dele, Anjo da Morte. Tá, o Mengele, ele vai começar a fazer várias experiências, né, com os judeus. Era ele que definia, né, quando os judeus chegavam no campo de concentração, aquele que ia ser explorado mais um pouco, aquele que ia morrer imediatamente e aquele que ia parar as experiências. Era ele que definia isso daí. E ele tinha adoração por gêmeos, tá? Por que gêmeos? Ele costurava um gêmeo no outro para ver se ia nascer um outro braço, uma outra perna, né? Ele fazia experiência com um gêmeo. Aí aquele gêmeo ele morreu. Aí ele via como que o corpo ia ficar depois de morto. Aí ele pegava e matava o outro gêmeo, sem fazer a experiência, para saber se o corpo ia apodrecer como o daquele outro que sofreu a experiência. Ele adorava anãos para poder fazer experiência, que os quartejava para saber por que os ossos eram pequenos. Aquelas pessoas que tinham um olho de cada cor, ele matava e arrancava o olho, para saber por que cada olho tinha uma cor diferente. E por que Anjo da Morte? Porque ele atraía as criancinhas, dava pirulito, se fazia de bonzinho e depois matava. Né? Então, assim, bem do mal. Eu fico imaginando a cara das criancinhas depois. Mas alguns experimentos, né, da medicina nazista vai dar certo. Porque quando alguém tem hipotermia, eles vão descobrir como tirar daquele estado, como aquecer o corpo novamente. Porque eles faziam muita experiência com corpos congelados, congelando as pessoas e tacando fogo. Né? Então, assim, algumas coisas deram certo, pena que de uma forma horrenda, né? E o mesmo campo de concentração que ele estava é o campo de concentração que foi para a Anne Frank. Quem não lembra quem foi a Anne Frank, tem os diários de Anne Frank, gente, belíssimo. Quem não leia ou assista o filme. Né? Ela era uma judia que escondeu com a família no anexo de um prédio, mas aí um dia alguém contou onde ela estava e ela foi para o campo de concentração. Ela, a mãe e a irmã. O pai foi o único que sobreviveu, o Otto Frank. Né? E aí ela falece anos depois, mas ela foi parar no mesmo campo de concentração que o Mengele. E ela morreu de tifo, ela e a irmã. Então, assim, não se sabe se ela morreu pela doença, né? Ou o Mengele mandou matar por ela ter adquirido a doença. Mas ele também fazia experiências de pegar judeus sadios e botar no mesmo local de judeus que morreram de tifo. Né? Então, assim, o que ele teve a ver com a morte não ficou nada comprovado, né? Mas ela foi parar no mesmo campo de concentração em que estava o Mengele. E aí você pensa assim, caramba, esse cara vai ser preso e vai ser morto com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então vamos lá, chegamos no fim da Segunda Guerra Mundial, que vai ter o julgamento de Nuremberg, né, que os judeus vão a julgamento pelos crimes que cometeram. E o Mengele, gente, vai viver anos e anos na Alemanha super tranquilo como camponês, sabe? Tipo assim, não fiz nada, eu sou um cidadão simples e comum. Só que quando começa o julgamento de Nuremberg, todo mundo começa a falar do tal de Mengele, né, que esse cara, os horrores que ele fazia, e vão começar, né, a procurar esse cara, quem é esse tal de Mengele. E aí o Mengele foge para a América do Sul. Não só o Mengele, como muitos outros nazistas vão vir para a América do Sul. Para qual país o Mengele vai? Argentina. Né? E o Mengele, gente, vai ficar super bem na Argentina, sabe? De boa, pleno. Vai se estruturar ali, abrir loja. Vai ficar estabelecido, vai ter um bom padrão de vida. Tanto, gente, que ele vai viajar com o passaporte dele legítimo. De tão tranquilo pra tu ver que ele tava. Que ele não vai nem querer um passaporte falso. Ele vai viajar com o passaporte dele original, tá? E aí começa o porém, porque tá Interpol, serviço secreto, né? Todo mundo caçando o tal de Mengele. E aí alguém fala assim, ó, peraí, esse cara não morreu? Porque a família dele falou que ele tinha morrido. Todo mundo falava que esse cara morreu.
né? E como é, se ele morreu, como é que ele tá aqui viajando para tudo que é canto, né? E aí começam a procurar ele. E nesse meio tempo, na Argentina, ele trabalhava fazendo abortos clandestinos. E aí, nesse meio tempo, na Argentina, uma jovem morre, né, durante um aborto. E esse caso ganha notoriedade na Argentina, fica um caso muito famoso. E aí o Mengele, com medo de ser, né, encontrado, foge para outro país da América do Sul. Quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nossa terrinha, Brasil, ele vem pra cá. Isso mesmo. Aonde que ele vai ficar aqui? Ele vai pra São Paulo, tá? Uma cidade do interior paulista, Caieiras. Pra lá que ele vai. Aí você pensa assim, caramba, quanto tempo já passou e esse cara ainda não foi preso pra pagar pelos crimes que ele cometeu? Relaxa, porque ele ainda não vai ser preso ainda. Tá, o Mengele vai vir pra cá e vai viver assim, todo o restante da sua vida, sabe? Tranquilamente nesse sítio, vão dar identidade falsa pra ele, aqui ele passa a se chamar José Mengele. Tá? E não vai ser encontrado, gente, não vai, tá? Sabe o que vai acontecer? Quem vai encontrar o Mengele vai ser a Praia do Guarujá, em São Paulo. Ele morre afogado nessa praia, aos 72 anos de idade. Gente, é sério. Interpol, Serviço Secreto, CIA, sabe? O que for procurando o Mengele, ninguém encontrou. Mas a Praia do Guarujá, em São Paulo, encontrou e falou, tu vai pagar pelo que você fez. Ele morreu afogado, aos 72 anos de idade. E aí você pensa, agora acharam o Mengele, né? Porque ele morreu, ganhou na... Não, meu amor, ninguém achou ele não. O cara vai ser enterrado com a identidade que ele tinha aqui, a identidade falsa de José Mengele. E assim, vai ficar ali enterrado durante muito tempo, até que o filho dele, né, vai pegar e vai falar, vai contar tudo. Porque o filho também não gostava, pelas crueldades que ele fez, né? E aí vai contar tudo, ó, aquela ossada tá lá no Brasil do meu pai e tal. E aí vão desenterrar, vão fazer autópsia. E aí vão constatar, é o Mengele. E aí começa o porém. O que que faz com aquela ossada que estava ali enterrada? Porque o filho dele vai falar assim, olha só, Brasil, quero não, fica com essa ossada aí, resolve aí, o problema é teu, quero nem saber. E o Brasil vai falar, não, peraí, é teu pai, amado, leva pra você. E aí começa aquele eu, o que que faz? Resumindo, ninguém quis a ossada do Mengele. Onde essa ossada está? Está na USP. Tá, pessoal que estuda anatomia na USP, você está usando a ossada do Mengele como estudo, tá? Parabéns! Então assim, galera, olha que irônico, o cara que fez várias experiências no decorrer da sua vida, tá agora numa faculdade sendo de experiência, né? Ajudando estudantes. Então, assim, bem irônico, né? E triste, porque ninguém quis a ossada do Mengele, mas ele também, né? Pra que eu querer aquilo? O cara não foi nada legal nessa vida. E assim, ele não foi preso, né? Ele fez várias crueldades, vários auê, todos, sabe, atrocidades, e o cara não foi preso. Nunca. Morreu na Praia do Guarujá. A Praia do Guarujá não perdoa. É isso aí, tá? Então, olha só. A gente pode tirar o que dessa videoaula pra vocês, né? Que as experiências com os judeus não eram só judeus. Eram vários outros que não se enquadravam no padrão perfeito, né? Que era a raça ariana, a raça que o Hitler queria espalhar pelo mundo. Porém, tá? Óbvio que isso não é certo, eles serão punidos, eles serão presos, muitos nazistas, muitos que fugiram pra cá vão ser encontrados, mas o Mengele não foi, tá? Então a tal da raça ariana que o Hitler queria espalhar pelo mundo, gente, na verdade é uma raça que não existe. A melhor raça somos nós, a nossa mistura toda, tá? Todo mundo um cadinho de todo mundo, e é isso aí, tá? Porque a raça perfeita, a gente, não existe. A raça perfeita é todo mundo nessa vida. Tá, espero que essa curiosidade seja legal pra vocês, que seja realmente o que vocês pediram, tá? Deixa um like aí, ajuda a titia, né? Manda a vovó compartilhar, o cachorro, o periquito. Enfim, ajuda a titia na pandemia, tá bom? Beijo, tchau! Tô deixando pra vocês, gente, essas frases lindas da Anne Frank, pra servir de inspiração, que em meio ao caos que ela tava vivendo, ela nunca perdeu a fé, ela tinha esperança de tudo e não importa o que a gente tá passando. Vamos manter a nossa fé, a nossa esperança, porque tudo passa, tá bom? Beijos e bom estudo.